Porque a vitória do Cruzeiro pagou em 92, o Vasco é bem azarão, hein, nesse jogo. É. Mas talvez um golzinho do Vasco tenha o seu valor, viu? A gente segue falando de Brasileirão, tem Cruzeiro e Vasco, né? Duas equipes que não estão bem, né? Duas equipes que, inclusive, não venceram no meio de semana pela Sul-Americana. O jogo é 6h30 lá no Mineirão. Mas o Cruzeiro, na última partida em casa, no Brasileirão, ele foi bem, né? Que foi aquele jogo contra o Bahia, que ele venceu por 3-0. Mas depois perdeu fora pro Bragantino e perdeu pro Palestino. A gente vai ver isso no aplicativo do Game Arena. Frangaço do Cássio, né, velho? Isso. Velho, eu acho que você definiu muito bem, né? Foi um francácio. Um francácio. Vamos dar uma olhadinha no Game Arena, porque... Cara, o Vasco a gente até destacava que o ataque ele funcionava, né? Mas caiu um pouquinho também aí o Vasco. E é curioso, porque são dois times que a gente olhando na tabela de classificação estão relativamente bem, né? A gente vê o Cruzeiro em sexto e o Vasco em oitavo. Faltou casa, né? Venceram os jogos em casa e... 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Os dois times têm essa campanha aí. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no Cruzeiro. A gente vai ter que relativizar muito esse Cruzeiro. Cara, perder fora pro Palestino, perder pro Bragantino de 1-0. Aí esse 3-0 no Bahia... Beleza que o Cruzeiro jogou bem, foi um dos melhores jogos do Cruzeiro no ano, tá? Se não foi o melhor jogo do Cruzeiro no ano, eu acho. Certamente. E ainda atrelado a uma péssima exibição do Bahia. Então foi um jogo que destoou muito. Eu não traria esse Cruzeiro e Bahia como um parâmetro. Essa é a minha análise. Aí empatou fora com o São Paulo, perdeu pro Muxuca e Runa dentro de casa, tomou 3-0 contra o Inter e teve aquela vitóriazinha na estreia contra o Mirassol, que meio que já tava ali previsto, né? Então assim, cara... Cruzeiro é um timezinho que deixa muito a desejar, tá? É um time que só não levou gol contra o Bahia. No ano todinho. Foi a única partida que o Cruzeiro não levou gol, foi esse jogo contra o Bahia. Enfim, timezinho que não passa essas confianças todas não, tá? E vai ter o Vasco pela frente, que a gente destacava até o poderio ofensivo. A gente tá falando de um time que tem Felipe Coutinho, Verrete, mas vem de 2 jogos seguidos aí sem marcar gol, né? E 3 jogos consecutivos sem saber o que é uma vitória. É outro time que também não passa lá essas grandes confianças. Por quê? As vitórias que o Vasco tem aí recentemente foram contra o Sport, que é o lanterna dentro de casa, tinha que ganhar. Puerto Cabide. Puerto Cabide só por 1-0. Felipe Carilli saiu vaiado desse jogo aqui nessa vitória por 1-0. Fábio Carilli. Eu falei o quê? Felipe Carilli, perdão. E teve o 2-1 diante do Santos. Cara... em casa, o Vasco até passa um certo... Mas fora não dá, né? Fora... ele até vinha marcando gols, né? Eu trago esse destaque aí. Eu vou até tirar esse jogo contra o Corinthians, que ele foi reservão. Mas ele vinha no retrospecto aí, ó, de 7 jogos, ele tinha marcado em 6 deles. Mas já vem aí de 2 jogos seguidos sem conseguir deixar... Até jogou bem contra o Flamengo, tá? Mas contra o Lanús, de novo, já deixou a desejar. Muito bem. Vamos agora pro nosso... Momento Bet Nacional, né? Sim. Porque a vitória do Cruzeiro pagou em 92, o Vasco é bem azarão, hein, nesse jogo. Mas talvez um golzinho do Vasco tenha o seu valor, viu? Pela questão do Cruzeiro tomar gol em quase todas as partidas. Até tem, mas eu tô com esse meu pezinho atrás, é o Vasco fora. Se o jogo fosse São Januário, sim, eu confiaria no gol do Vasco, né? Mas, pô, não conseguiu fazer gol em casa no Lanús até, velho, nesse último jogo. Eu acho que a gente deveria focar na questão da ausência de confiança dos dois times, né? O fator casa, pelo menos, dá um pouquinho mais de confiança para o Cruzeiro, não à toa as odds são relativamente discrepantes, né? Não acho que o Cruzeiro vai perder esse jogo, tá? Então, por isso, eu gosto aqui do Cruzeiro ou empate, combinado com menos de 3,5 gols. A gente vai confiar em quê aqui? O Vasco fora de casa deixa muito a desejar, não ganha de ninguém, nem do Melgar ganhou, marcou 3 gols e conseguiu empatar esse jogo ainda. Por mais que o Cruzeiro não esteja muito bem, eu acho que não vai perder. Então, velho, 0-0 não é nenhuma loucura esse jogo, tá? E mesmo que saia gols, eu acho que não vai fugir muito de 1-1, 1-0 Cruzeiro, eventualmente. Então estaria tudo dentro desse escopo aqui, né? Então por isso eu acho que essa aí acaba sendo a opção mais segura. Então, nossa dica aí para Cruzeiro e Vasco, né? O dupla hipótese do Cabuloso e o menos de 3,5 gols no jogo. Perfeito.